João capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Juntos: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós queremos e precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Que o Senhor fale conosco poderosamente, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
salta aos olhos o fato de que há uma transição de um diálogo anterior com o diálogo de agora. No diálogo anterior, Jesus foi procurado por um judeu extremamente religioso, um homem extremamente culto, membro respeitado do Sinédrio, de conduta irrepreensível, chamado Nicodemos. Agora, não é Jesus que é procurado. Diz o texto que é Jesus quem procura. E aqui nós temos uma mulher, primeiro, samaritana. Segundo, inculta. Terceiro, de uma conduta totalmente reprovável. O que deixa bem claro que ambos, tanto o fariseu, religioso, de conduta ilibada, culto, quanto essa mulher samaritana, inculto, de vida reprovável, precisavam de Jesus. Segunda verdade é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar o culto e o inculto, o cientista e o lavrador, o professor universitário e o agricultor. E é mais interessante ainda que ambos foram agraciados pela graça de Jesus. Isso para ficar apenas no contexto posterior e anterior. Porque logo depois, nós temos um romano, alto oficial do exército, um aristocrata, que tinha um filho à morte, que chega até Jesus, pedindo que Jesus toque no seu filho, para que seu filho seja curado. Mas quando você lê o texto, você vê que Jesus trabalha nele, trabalha por ele, e depois trabalha através dele. Jesus cura o coração do centurião, ele entrega a sua vida para Jesus, Jesus cura o seu filho, e depois o centurião vai para casa, anuncia o evangelho, e diz que a família inteira se converte a Jesus. Isso nos mostra o quê? Que Jesus não era apenas aquele que ensinava com palavras, mas também com a vida. Qual que é a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui ele salva um judeu, samaritano. Ele salva um judeu, Nicodemos. Ele salva uma mulher samaritana. E ele salva um centurião romano. Assim sendo, eu quero entrar no texto com os irmãos agora. Primeira coisa que me veio à mente quando eu estava preparando o esboço dessa mensagem é o fato de que essa mulher samaritana, ela fazia parte da agenda da graça divina. Irmãos, havia 3 caminhos possíveis para Jesus ir do sul para o norte. E Jesus escolhe logo o caminho que passa pela aldeia de samaritanos. Sabe por quê, irmãos? Porque essa mulher aqui fazia parte da graça, da agenda da graça divina. E é interessante que Jesus, quando passa e trava este diálogo com essa mulher, Jesus supera várias barreiras. A primeira delas é a barreira cultural. Jesus mandou os seus discípulos ir até Sicar, comprar alimentos. Só que judeu não comia sequer nada produzido em terras samaritanas. Mas Jesus quebra essa questão cultural, manda os seus discípulos a Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados. E segunda barreira cultural que Jesus quebra. Jesus conversa com uma mulher samaritana. Era algo impensável naqueles dias. Segunda é a barreira racial. Os samaritanos eram judeus mestiços. Eles não tinham identidade racial, eram considerados pelos judeus como combustíveis do inferno. Os judeus oravam para que os samaritanos não ressuscitassem no dia do juízo. Você já pensou? Senhor, tenha misericórdia, que não haja nenhum samaritano no dia da ressurreição. Que eles continuem sendo combustível do inferno. Só para vocês terem uma ideia,
O termo samaritano era um termo pejorativo. Quando os judeus queriam ofender Jesus, eles chamavam de Jesus de samaritano endemoniado. Só para ofender Jesus. Terceira barreira é a barreira religiosa. A religião dos samaritanos era uma religião sincrética, mista. A maioria dos samaritanos eram hereges. Eles desprezavam o Antigo Testamento. Criam apenas nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. E Jesus é quem começa o diálogo com essa mulher samaritana. No contexto anterior, é Nicodemos que inicia o diálogo com Jesus. No contexto posterior, é o centurião que inicia a conversa com Jesus. Mas aqui não, é Jesus que inicia o diálogo com a mulher. Até a mulher ficou extremamente chocada. No verso 9, nos diz aí: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Até ela ficou extremamente espantada com Jesus. Ela fica extremamente surpresa com Jesus. E a gente percebe uma boa dose de sinceridade nessa mulher. Como tu, sendo judeu, pedes a mim água, eu que sou mulher samaritana. E nesse diálogo de Jesus com essa mulher, Jesus começa a aguçar a curiosidade dela. Jesus começa sendo extremamente enigmático com essa mulher. Da mesma forma como ele fora com Nicodemos. Porque ele entra aí no verso de número 10, capítulo 4, verso 10, onde ele diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Jesus foi extremamente enigmático. O que significa esse trem de água viva, gente? Da mesma forma que ele foi com Nicodemos, quando ele falou do novo nascimento. Creio eu que Jesus aqui está arando, está preparando o coração dessa mulher para lançar a semente divina. E Jesus faz isso, mostrando a necessidade maior do ser humano. Ele faz um contraste entre o poço de Jacó e o poço de Deus. Essa mulher tem água do poço de Jacó. Mas Jesus sabe, Jesus conhece a alma dela. Jesus sabe que ela tem necessidade do poço de Deus. E Jesus sabe que o poço de Jacó requer trabalho, é fundo, é árduo para extrair água. Tem que ir até ele. E este poço sacia a sede. Só que sacia a sede de forma temporal. Aí Jesus diz: olha, o poço de Deus que eu tenho para oferecer para você, primeiro, ele é extremamente acessível. Não precisa de fazer força alguma. O poço da graça divina que eu estou te oferecendo vai saciar a sua vida para todo sempre. Ele começa a apontar para ele mesmo como sendo essa fonte da graça de Deus que quer jorrar sobre a vida dele. Talvez Jesus tinha em mente alguns textos de Isaías, que diz, por exemplo: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. A todos vós que têm sede, venha a mim e beba. Ele vai dizer isso com muito mais intensidade ainda em João. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí,
depois que Jesus desperta a consciência dessa mulher, Jesus a chama para uma conversão, para uma mudança. Olha o verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O objetivo de Jesus aqui não era de humilhar essa mulher, mas levá-la a uma reflexão a respeito da vida que ela estava levando. E com esse senso de culpa, a consciência dela de pecado ia se aguçar. E a sede por essa água da graça divina ficaria muito mais intensa. Prova disso, que ela responde Jesus com meia verdade. Ela diz assim: olha, eu não tenho marido. Mas Jesus é de fato, você não tem marido. Porque 5 maridos já tivestes. E o que tens agora é um caso, é um amante. Jesus expõe o pecado dela. Pecado esse que a água de Jacó não pode purificar. Que a água do poço de Jacó não pode lavar. Olha que frase extraordinária de J.C. Rale. O remédio da graça é dado após o reconhecimento da doença. A beleza de Cristo só pode ser vista quando enxergamos a feiura do nosso pecado. Nós só podemos descansar em Deus quando reconhecemos que estamos com um fardo enorme sobre os nossos ombros. Mas mesmo assim essa mulher reluta. Aí ela começa a querer discutir teologia com Jesus. Ela quer discutir qual é o lugar certo de se adorar a Deus. Se é no Monte Gerizim, ou se é em Jerusalém. Porque os judeus construíram um templo para eles. E os judeus construíram outro. Ela quer discutir teologia com Jesus. Ela muda de assunto. Porque na maioria das vezes é assim com a gente também. É mais fácil a gente discutir religião, discutir os espinhos da teologia, do que ficar cara a cara com os nossos pecados. É mais fácil a gente discutir questões éticas, usando teologia, antropologia, sociologia, que olhar para dentro de nós mesmos e fazermos um escrutínio extremamente honesto. Aí Jesus diz para ela: olha, você quer conversar sobre teologia? Eu personifico isso. Você quer conversar sobre religião? Eu sou a única religião. Eu sou o único que de fato liga alguém a Deus. Primeiro dizendo que Deus não está circunscrito a uma geografia. Ou seja, não é aqui, não é lá. Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa, negócio de geografia, minha filha, para com isso. Segunda coisa, Deus quer ser conhecido por você. Deus que está procurando adoradores. Gente que o adore com sinceridade, com vontade. Que adore de forma interior e exterior. Para fora e para dentro. Terceiro, Deus quer ser adorado através do seu Messias. E eu sou o seu Messias. E Deus não quer essa adoração esquisita. Essa adoração que é apenas externada. É apenas verbalizada. Mas não carrega consigo nenhum sentimento de amor, de convicção, de que Deus é o Senhor do universo. Isso acontece muito conosco, gente. A visão apequenada que nós temos de Deus faz com que nós tenhamos um cristianismo muito pequeno. Uma vidinha cristã extremamente medíocre. Quantos de nós achamos que a oração do pastor tem que ser a última, porque é a oração mais importante? Isso nada mais é do que uma pagelança evangélica. Quantos de nós achamos que a oração feita num ambiente como esse é muito mais poderosa do que feita no calçadão ou no banco da praça? Quantas vezes nós achamos que a oração
de um sujeito que tem um cursozinho de teologia é mais poderosa do que a de uma criança. Isso é resquício do judaísmo, do catolicismo e até mesmo do protestantismo, que adora encaixotar Deus, empacotar Deus, envelopar Deus, adora reduzir Deus a geografias, a um dia especial da semana. Essa mulher entende quem é Jesus, que Jesus, de fato, é o Cristo. E nota que há uma progressão. Primeiro, ela pensou que Jesus era apenas um viajante judeu, atrevido, que passara por Samaria. Segundo, ela achou que Jesus era um profeta, tanto quanto os demais profetas. Agora ela tem consciência de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. E algumas coisas extraordinárias aqui no texto apontam para isso. Primeiro, é o fato de que ela deixa o cântaro para trás. E aqui eu não vou fazer nenhuma interpretação alegórica que o cântaro significa os pecados que ela tinha, nada disso. Ela deixou o cântaro para trás de tão empolgada que ela ficou. Ela tinha pressa de ir na cidade e anunciar para todo mundo que ela conheceu Cristo, que ela conheceu o Filho de Deus. E o fato do cântaro ter ficado para trás significa que ela ia voltar, ela ia ter com Jesus, ela ia ouvir novamente Jesus. E ela se torna uma missionária extraordinária. Porque ela não só anuncia Jesus, olha o verso 28 comigo, por favor. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela não só anuncia Jesus, mas olha o verso 29. Saíram, pois, da cidade, verso 29, desculpa. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Notem que ela não só anuncia Jesus, mas ela anuncia Jesus com paixão, com entusiasmo. Prova disso, irmãos, que o resultado é o mais extraordinário possível. Diz a palavra de Deus, no verso 39, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tem feito. E me chama a atenção aqui, é o fato que a testemunha mais improvável se torna mais eficaz. Os discípulos de Jesus foram até a cidade, só trouxe alimento. Essa mulher foi na cidade e trouxe gente. Os discípulos entraram dentro da cidade, deve ter provocado repúdio, curiosidade. Ela foi na cidade e produziu gente disposta a ouvir Jesus. Irmãos, o que aconteceu na vida dessa mulher samaritana pode acontecer hoje aqui, na vida de todos nós. É isso que agora que eu quero tratar com você. Eu não vim aqui esta noite para ficar em Samaria. Agora eu estou dentro do Vado Só. É com você que eu quero tratar. Primeira coisa, se você quer ter um encontro impactante, transformador com Jesus, hoje é o dia. Se você quer ter uma vida superlativa, cheia do Espírito Santo, hoje é o dia. Algumas lições que você e eu temos que aprender hoje, aqui e agora. A primeira delas, ela foi com um balde e ela voltou com a fonte da água da vida. Muitas vezes você e eu entramos num ambiente igual este, ouvimos uma palavra, entramos com um balde e saímos com um copo. A sensação que dá é que não acontece nada. O Espírito de Deus está aqui, está falando, está ministrando, e às vezes não acontece nada. Me chama a atenção, irmãos, o fato de que uma multidão inteira seguia Jesus. De repente, uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, toda caquética,
Ela vai, toca na orla das vestes de Jesus, e diz a palavra de Deus que era curada na hora. Sabe por quê? Porque é uma diferença enorme entre esbarrar e tocar em Jesus. Muitas vezes nós entramos e saímos, só esbarramos, não há o toque. Esbarrar é algo que acontece sem querer, não é algo planejado, desejado, mas tocar não, é algo que eu quero, que eu desejo, que eu almejo. Não adianta a gente entrar com um balde aqui, gente, e sair com o mesmo balde, às vezes mais vazio do que entrou, às vezes sair aqui com uma caneca, às vezes sai daqui com um pires, entra com balde, entra com cântaro, e sai com a fonte da água da vida, em nome de Jesus. É assim, gente. Segunda coisa que pode acontecer com você e comigo, e aconteceu com ela. Ela foi até o poço, talvez com uma raiva enorme de si mesma, com a visão mais pessimista da vida possível, rejeitada por si e pelos outros. Voltou aceita, perdoada e amada por Deus. Que coisa maravilhosa. Tanto de gente que eu conheço, que já foi perdoada por Deus, já foi salva por Jesus, mas que se vê de forma tão feia, tão suja, que se olha como o pior indivíduo do planeta, que não consegue se perdoar, que não consegue se amar, que não consegue olhar para a vida com graça, não consegue ver a beleza de Deus em si e nem nos outros. Sabe por quê? Por causa dessa visão feia que tem de si mesma, de si mesmo. Eu ouvi isso do pastor Elber há muitos anos atrás, eu não esqueci disso. Ele falou assim, olha, um crente triste é um péssimo testemunho, e é mesmo. A gente fala da graça, a gente fala do céu, a gente fala da vida eterna, a gente fala de perdão, a gente fala que Deus nos ama, a gente fala que foi alcançado pela graça, a gente fala do sangue do Cordeiro que nos perdoou, que nos purificou. Mas a cara da gente é aquela cara triste, aquele pessimismo terrível. Não consegue ver graça em nada. Não consegue ver a ação de Deus em nada. Vai para o céu, vai. Mas aqui debaixo do sol, Deus me livre. Talvez a melhor ação que eu posso fazer por você é para você morrer. Gente, a autoexaltação é pecado, é soberba. Mas a autopiedade também é. Meu Deus do céu. Isso é demônio, tem que ser liberto em nome de Jesus. Terceiro, ela chega ali ferida. Ferida pelas escolhas que fez, pelas escolhas que não fez, e volta ali totalmente curada, sã. Jesus veio para isto, para curar a gente. Quando Jesus disse para ela, chama o teu marido e vem. Não tenho marido, é verdade, 5 maridos já tivestes. Jesus expôs a alma, a ferida dela, e logo depois se apresentou como bálsamo de Deus. Essa é a função da lei na Bíblia. A lei funciona como uma ressonância magnética, que mostra quem nós somos. O Evangelho é o remédio de Deus. Jesus fez um raio-x da alma dessa mulher, mas não deixou ela mais ferida, mais traumatizada, mais rejeitada e mais humilhada. Jesus a curou. Certa vez, Jesus tocou no indivíduo, esse indivíduo era cego. Jesus perguntou, vês alguma coisa? Ele disse assim, vejo árvores, como homens vejo andando. Aí Jesus toca de novo. Tem gente que precisa ser tocado de novo. Árvore é árvore, gente é gente. Parar de andar com essa ferida aberta, exposta. Este bálsamo de Deus está aí.
à sua disposição, doido para ser invocado, doido para tocar em você e ser tocado por você. Quarta lição, irmãos. Ela estava cheia de dúvidas, cheia de perguntas, mas ela retorna para casa cheia de convicção. Muitos de nós temos muitas perguntas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem vive pela fé tem que aprender a conviver com algumas perguntas sem respostas. Em Deus não há contradição. Em Deus há mistério. Deixa Deus ser Deus. Deixa o mistério de Deus ser mistério. Aquilo que você entende, creia em nome de Jesus. Tem hora que alguém chega com algumas perguntas perto de mim que eu fico extremamente assustado. Você se te invita, está me confundindo com alguém. Será que ele acha que eu sou, assim, a quarta pessoa do quarteto? Não é nem trindade, é quarteto, né? Ou se não, secretário executivo ou alguma coisa da Santíssima Trindade, eu não sei. Eu também vivo com algumas perguntas sem respostas. E fico extremamente encantado com isso. Eu sou apaixonado por esse Deus de mistério. Tem coisa que eu não sei, mas o que eu sei é que Ele me ama profundamente. O que eu sei é que Ele subiu na cruz para que eu não descesse para o inferno. O que eu sei é que recebeu uma coroa de espinhos para que eu recebesse a coroa de glória. O que eu sei é que teve sede para que eu tivesse acesso à água da vida. Isso é suficiente para mim. Tem que estar cheio de convicção. Quinto, irmãos, ela foi carregando consigo um desespero silencioso. Mas ela volta transbordando de esperança apaixonada. Quantos de nós carregamos aquele desespero silencioso? Aqui nós temos uma caixinha de oração, porque às vezes nós não temos nem coragem de expor as nossas necessidades diante de um irmão. Por isso nós temos essa caixinha onde nós colocamos ali o pedido e oramos, toda segunda-feira por ela. Está na hora, meu irmão, em nome de Jesus, de você ficar livre desse desespero silencioso que você carrega aí no seu peito. E você transbordar a partir de hoje de uma esperança apaixonada. Uma das palavras que eu mais gosto na língua portuguesa, eu faço sempre link com a Bíblia, a palavra transbordar. É sair da borda. É não ter nada que consiga me conter. Eu esparramo. Eu sempre peço a Deus, Senhor, eu quero transbordar. Quero transbordar. Sexta e última verdade que eu queria que todos nós aprendêssemos aqui. Jesus veio para suprir todas as nossas sedes. Todas. Eu quero elencar algumas. Primeira delas, sede de verdade. Neste mundo de que tudo é relativo, Ele veio para dizer, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele veio para suprir uma sede que todos nós temos aqui, a sede de amor. Ser amado. Eu gosto daquela figura de Isaías 40, que ele invoca o Deus dos exércitos. E no mesmo versículo, ele invoca o pastor que agasalha uma ovelha no peito, da mesma forma que uma mãe amamenta um filho. Sou apaixonado por aquele texto que diz assim, acaso pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Gente, saber que o Criador de todas as coisas me ama, isso é extraordinário. Saber que Deus me amou e me amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer, não só por mim, mas no meu lugar.
Terceira sede que todos nós temos é sede de conhecimento. E a Bíblia diz que em Cristo, nós encontramos todos os tesouros da sabedoria. Cristo revela tudo aquilo que nós precisamos. Cristo veio também, irmãos, para saciar essa sede que nós temos de pertencimento. Para isso nós temos algo que Ele deixou chamado igreja, povo dEle. Tem muita gente que está aí pertencendo a tanta coisa, mas não quer pertencer ao corpo vivo do Senhor Jesus. Um dos momentos mais solenes é o momento da Santa Ceia, onde não tem reverendo, onde não tem pastor, onde não tem teólogo, só tem espaço para servo e serva do Senhor. Só cabe irmão, não cabe prima, é só irmão. Tem que ter esse laço, tem que ter essa argamassa divina que nos une, que é o sangue do Cordeiro. Se não tiver essa argamassa, não pode participar. Sede de pertencimento. Jesus veio também para suprir a sede de justiça. Saber que um dia haverá juízo final. Um dia o mal vai ser totalmente derrotado. Um dia a morte vai ser morta e sepultada. Sede de justiça. E por último, Jesus veio para saciar uma sede que todos nós também temos. É a sede existencial. Quem eu sou? Quem eu sou? A Bíblia diz que em Cristo nós somos um punhado de coisa. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Em Cristo nós deixamos de ser filhos da ira e nos tornamos filhos de Deus. Diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Passa a ter significado a vida da gente. Por que vim? Eu vim para fazer a vontade dEle. E responde a última: para onde eu vou? Ficar com Ele a eternidade inteira. A gente acha que o céu é uma bênção, porque no céu vai haver eternidade. No inferno também vai. Eu quero ter vida eterna. A pergunta é, no céu ou no inferno? Porque no inferno também vai ter vida eterna. Qual a diferença do inferno para o céu? A segunda palavra da cruz. Hoje mesmo estarás comigo, na onde? É a presença de Jesus. Sem Jesus, céu e inferno. Então, irmãos, hoje é o dia. Deixa este baldinho aqui. Sai com essa fonte de água viva. Sai com esse sentimento horroroso de rejeição. E saia daqui sentindo que você é aceito, perdoado e amado por Deus. Deixa Jesus curar essa ferida aberta no seu peito. Eu não sei porquê, mas Ele sabe. Deixa essas perguntas e saia daqui cheio de convicção, em nome dEle. Deixa que hoje, esse desespero silencioso, e saia daqui transbordando de esperança apaixonada. E por último, não sai daqui com sede não, gente. Sai não. Vamos colocar de pé. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, eu queria que você fizesse isso hoje. Entregasse a sua vida para Jesus. Talvez você já entregou a vida para Jesus. Mas a visão que você tem de você mesmo é a pior possível. Eu queria que você fosse curado hoje, em nome de Jesus. Irmãos, eu ouvi essa frase há muitos anos e ela me marcou profundamente. O que muda a vida da gente não é aquilo que a gente ouve, mas são as decisões que nós tomamos
a partir daquilo que a gente ouve. Você não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Não decidir é uma decisão. É a decisão de não decidir. Talvez seja a pior de todas. Talvez você diga assim, minha vida está boa demais. Deus me livre em você. Tem uma frasezinha que eu tenho pavor dela. Se melhorar, atrapalha. Isso não, gente. Se melhorar, melhora. Sempre pode melhorar. Então eu quero orar com você e por você. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos neste momento. Abra o seu coração. O Pai, nós queremos colocar diante do altar do Senhor neste momento todo aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor. Que ele possa hoje se arrepender dos seus pecados, confessá-los, abrir o peito e receber a Cristo, essa água, este poço da graça divina. Que seja uma noite de conversão. Queremos colocar também, ó Pai, a vida daqueles que são até crentes em Jesus Cristo, ó Pai, mas têm uma visão terrível a respeito de si mesmo. Talvez porque não geriu bem alguma área da vida e hoje carrega uma culpa enorme no peito. Que essa pessoa possa ser liberta hoje, que ela possa entender que o convite de Jesus é para hoje. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa pessoa possa deixar hoje essa culpa, este fardo aos pés da cruz. Queremos colocar também, ó Pai, a vida daqueles que estão vivendo razoavelmente bem com o Senhor, mas que podem e devem ser mais cheios do Espírito, que possam provar mais do Senhor, ó Pai, que possam ser cheios do Teu Espírito, ó Pai, cheios da Tua Palavra, que possam Te adorar com alegria, com profundidade, em espírito e em verdade, ó Pai, que possam ser missionários e missionárias, ó Pai, que possam abrir a boca e falar com paixão do Evangelho da graça, que se manifestou em Cristo. Que nós não saiamos daqui, ó Pai, como entramos, mas que nós possamos sair daqui impactados com a palavra e com o Senhor da palavra. Em nome de Jesus. Amém.